Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de Rumenologia. No episódio de hoje eu conversei com Antônio Inácio dos Santos Júnior, o famoso Toninho, um dos maiores nutricionistas de bovinos de corte desse país. Toninho veio aqui no canal de Ruminologia pela segunda vez para falar sobre grãos reidratados e todo esse processo que os confinamentos no Brasil adotaram para melhorar o processamento dos grãos de milho e de sorgo. O papo foi sensacional e eu tenho certeza que você vai gostar, porque o Toninho tem uma bagagem, uma experiência muito grande, principalmente quando se trata de reidratar milho. Mais um episódio imperdível aqui da série nutricionistas que estamos fazendo por aqui. Mas antes de embarcarmos nessa jornada com o Toninho, eu quero falar com você sobre o programa Nutrição de Precisão na Pecuária de Corte, que está com a lista de espera para a turma 9, que deve começar ali em torno de fevereiro, não tem uma data certa ainda, mas nas turmas anteriores eu nem cheguei a abrir a matrícula, porque eu dei prioridade para quem estava na lista de espera, e a lista de espera estava muito longa e acabou preenchendo todas as vagas. Então não perde tempo. Se você está esperando que eu vá abrir um dia lá, fala, gente, se matricula agora. Talvez isso não aconteça. Então, se você estiver na lista de espera, você vai receber as informações com antecedência, vai poder se matricular com toda tranquilidade na turma 9 do programa Nutrição de Precisão na Pecuária de Corte, que tem transformado técnicos, zootecnistas, veterinários, agrônomos em nutricionistas de verdade. E também tem, obviamente, promovido atualizações em quem já é nutricionista e trabalha no campo. Não tem nada igual no mercado para treinar nutricionista de bovinos de corte como o Nutrição de Precisão. Vai ser um prazer estar com você desse lado. Escaneie o QR Code se você está assistindo no YouTube ou acessa, clica no link que está na descrição desse episódio no Spotify, no Amazon Music ou no Deezer. Combinado? Te vejo desse lado, hein? E aí, sem mais delongas, fiquem agora com o episódio 119 do canal de Ruminologia. 119 não, 120 do canal de Ruminologia com meu amigo Toninho. Vou chamar ele assim. Toninho, seja muito bem-vindo ao nosso podcast canal de Ruminologia. Prazer te receber aqui pela segunda vez para a gente falar sobre grãos reidratados, falar um pouco de Snaplage também. Já faz alguns anos que a gente fez o primeiro episódio e como a gente sabe que o Brasil está em constante evolução no meio do confinamento, no meio da conservação dos grãos, aí, das forragens, né? A gente vai revisitar de novo esse assunto com toda a sua experiência e know-how no assunto. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Fique super à vontade para se apresentar aqui para o nosso público do canal de Ruminologia. Bom, Danilo, eu que agradeço o convite. A gente fez já aquele evento, deve fazer uns 3, 4 anos, eu não lembro bem. Isso. Mas foi, acho que... Eu vou olhar aqui qual que foi o número do episódio aqui para falar para a turma. E que a gente discorreu sobre, né, a questão do grão reidratado e tudo, enfim. A nossa trajetória aí, ela começou em 1986, então ano que vem eu sou 40 anos de carreira, né? E foi, como é que fala? Desfrutei bem essa viagem, né? E quando a gente começou, né, eu vejo aí pelo seu curso, né, o nível que está a nutrição hoje. Quando a gente começou, o NRC era o 1984. A gente começou formulando dietas com uma folha e com uma calculadora científica, porque não existiam computadores. Exato. Né? Depois teve uma evolução, em 91, ainda estava no 84, foi o primeiro software que eu recebi de formulação, era o disquete da Universidade da Califórnia, e aí foi só evoluindo, depois NRC 96, e nossa, é uma trajetória, né? E eu acredito que dentro em breve nós vamos estar usando IA até como ferramenta de apoio para formulação de dietas e evolução, então é muito prazeroso e, assim, demanda um esforço muito grande da gente, né, para estar em contínuo aprendizado, né? Na verdade, o aprendizado, ele se Deus quiser, vai ser até o último dia de ir para o caixão, né?
Porque é isso que motiva, né? Exato, exato. Como eu disse para você, trabalhei 40 anos atrás e comecei trabalhando em fazendas. Meu sonho era trabalhar em fazenda, não era ser consultor, nada. Eu queria morar em fazenda, né? Sou filho de fazendeiro e pequeno fazendeiro, né? Enfim, a gente gostava muito da vida do campo. E quando me formei no caminho de pós, mestrado, doutorado, basicamente era para quem ia seguir carreira acadêmica e não era meu projeto de vida. E trabalhei aí durante 4 anos em fazenda até querer ganhar um pouco mais de dinheiro, porque na fazenda a gente trabalhava muito e ganhava muito pouco, né? A realidade da fazenda, mas você aprende muito, você aprende e faz parte, acho que do aprendizado profissional das pessoas, ter esse conhecimento. Você desenvolve muito o aspecto humano de relacionamento, né? Na realidade, a gente depende dos outros. Pois é. E aí foi, né? Fui para uma multinacional e trabalhei 2 anos, depois fui quase 10 anos representando a companhia Purina, aqui na região de Araçatuba. A gente já fazia confinamento naquela época, em 91, 92, 93, né? Muito prosaicos, vagãozinhos, forrageiros, sanduíche, as coisas. Eu vivi toda essa evolução que você sempre descreve aí, né? Com certeza, com Da certeza. bica, né? Vamos falar, eu tenho Bica corrida, né? Bica corrida. Eu tenho muitos quilômetros de bica corrida, cara, muitos, viu? Essa é boa, viu, Toninho? Vamos começar a medir a experiência dos nutricionistas, assim, você tem quantos quilômetros de bica corrida? Excelente. A grande virada de chave, Danilo, ela aconteceu de 2003 a 2007, que começaram a vir os vagões com balança programável, sabe? Sim. Na realidade, o conhecimento já existia, mas não tínhamos equipamentos. Aí, em 2007, realmente foi um boom de... Isso aí, a gente começou a trabalhar contra, porque aquelas pessoas antigas eram acostumadas com a bica e estava tudo bem, né? Tudo bem, foi recordando, né? Estamos ganhando dinheiro. Foi evolução e, se Deus quiser, ela não para mais. Aí, virei consultor em 2001, 2002 e estamos nessa carreira aí até hoje. Quanto Deus permitir aí. Maravilha, amém. Legal, Toninho. Você esteve aqui no episódio 55, exatamente há 3 anos atrás. Esse episódio aqui é o 120 agora. Vixe, 70, quase 70 depois. Tá certo. Não tem 3 anos aí. Foi longevo o programa, longevo, né? Tá longevo já tem 5 anos já. Bacana, Toninho. Legal, cara. Legal. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, para voltar aqui para a gente falar, né, de um assunto que, quando a gente gravou há 3 anos, Toninho, e você sabe, né, que você participa do levantamento que eu faço para os nutricionistas, né, e só nesse último levantamento, já são 5 edições, só nesse último levantamento que o grão úmido, seja reidratado ou colhido úmido, passou a ser o primeiro tipo de processamento mais utilizado nos confinamentos do país. Ou seja, quando a gente gravou, era uma coisa assim, beleza, todo mundo sabe que reidratar milho é uma coisa que aumenta a eficiência, a gente vai falar mais um pouco sobre isso, né? Mas ainda a maioria do país não usava. Agora a diferença é pouca aí pro segundo lugar, né? Mas 36% dos nutricionistas que a gente entrevistou usa como primeiro tipo de processamento grão úmido. Sim. E a maioria é grão úmido reidratado, que é o nosso assunto de hoje. Aí depois 30 e poucos por cento milho moído fino, mais 30 e poucos por cento de milho grosso, e aí, né, tem um pouco aí que usa ainda grão inteiro e tal, né, mas o maior processamento mais utilizado é o grão úmido, né, seja de sorgo, seja de milho, né, e esse é o nosso assunto de hoje, ou seja, ele não estava tão em voga há 3 anos atrás, mas agora a coisa, ele é o tipo mais utilizado com, né, expectativa de ser mais utilizado ainda, né? Sem dúvida. Sem dúvida, legal. E aí, Toninho, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, a gente não pode deixar de falar das vantagens, né, do grão reidratado quando comparado ao tradicional colhido da roça. Eu vou falar um negócio para você. Eu fui, né, fiz mestrado, doutorado na Unesp de Botucatu, né, onde foi um dos celeiros lá do milho úmido, né? E eu sem dúvida. O professor Silveira, o professor Siniro falava assim, não, tem que ir lá na roça monitorar o milho. Puta, eu lembro que eu ia lá, tava um trabalho, cara, e aí chegava lá, não tá bom ainda, volta para casa, e vai no outro dia. No outro dia, quando tá chegando perto, né, da hora da colheita, ele falava assim, ó, o técnico bom é esse que toma a decisão, fala assim, que dia que eu vou colher? É amanhã, depois, semana que vem, aí tem que pensar se chove ou não chove.
Aí fala, cara, que coisa complicada, né, esse negócio, né? E aí depois o jeito que o brasileiro inventou, né, o americano inventou que o milho floculado é o melhor negócio para ele, né? E o brasileiro ainda acho que estava ainda meio assim, puta, qual que vai ser o nosso tipo de processamento de grão que vai, de fato, levar a nossa indústria, né, para uma maior eficiência, né? E aí o grão reidratado eu falo que é o tipo de processamento intensivo que encaixou no sistema brasileiro. Né? Com certeza. Então, assim, e você vê que o milho reidratado hoje quem faz, realmente o grão úmido é o reidratado. Tem pouca gente hoje que colhe o úmido da roça, do modelo tradicional lá de trás, né? E eu queria que você falasse um pouco disso, Toninho, assim, por que reidratar? Que vantagem que tem em relação ao milho colhido, né, do convencional, da roça, né? E o que isso pode trazer de vantagem, né, para uma operação de confinamento? Sem dúvida. Eu acho que a gente tem dois cenários bastante distintos, né? Você tem o produtor de gado de corte, que é exclusivamente produtor de gado de corte, e você tem o produtor de gado de corte, que também é produtor de grãos. Pois é. Eu tenho clientes tanto na região norte do Brasil quanto aqui na região sudeste, né? E o que a gente vê, assim, o pessoal lá da região norte, que a maior parte dos meus clientes lá são, para não falar totalidade, são 100% agricultores que também mexem com pecuária de corte. Então, essas pessoas, elas plantam milho também não só para alimentar seus animais, mas também para comércio. Então, nessas pessoas, eles ainda mantêm o grão úmido porque é simplesmente por uma questão de economizar custos, entendeu? Então, o milho que ele plantou para grão, naturalmente, ele atingiu o ponto de colheita de grão úmido, ele começa a entrar com as máquinas e vai colhendo. A partir do momento que aquele milho começa a perder umidade, ele começa a complementar com água. Então, vamos falar que ele abre a safra com grão úmido e termina com grão reidratado. E está tudo certo, é uma maneira de ele ganhar tempo, otimizar o maquinário que ele tem, né? Porque faz parte do modelo de produção dessa pessoa. Já o pessoal aqui da região sudeste, né, não tem como, né? Não é expertise do cara produção de grãos, né? Ele é um produtor tradicional de gado de corte. Pois é. Se você pensar assim, a simplicidade do processo do grão seco, que o cara precisa, se ele quiser, ele não precisa nem comprar milho, ele trava na bolsa, né, faz contratos e vai comprando conforme a sua necessidade, dentro do seu calendário de programação, né, ele consegue se proteger de preço também sem necessariamente ter o estoque físico. O que ele precisa é só um delay entre processar o grão e fornecer para tirar o benefício da técnica, né? Sim. A gente precisa deixar os micro-organismos agirem a um tempo suficiente para que você tenha benefícios. Então, é um processo muito mais simples que o grão úmido, porque o grão úmido, de fato, a pessoa tem que ter expertise da agricultura, né? Eu não vejo muito um cara que é só pecuarista plantar o milho dele só para isso, entendeu? Plantar exclusivamente, a coisa começa a ficar um pouco mais complexa, né? E eu acho que, na realidade, essa dominância do grão reidratado que você falou, que dentro de todos vamos falar dos processamentos úmidos, vamos considerar assim, é o que você consegue escalar, né? É muito difícil uma pessoa, a não ser que seja um grande, escalar muito com o grão úmido tradicional ou com o SNAP, né? Essas operações normalmente vão ser, para trabalhar exclusivamente nesse modelo, vão ser operações menores ou com uma complexidade muito mais elevada do que simplesmente você pegar um grão seco, moer por água e pôr para fermentar, seja na trincheira, ou seja na bolsa, né? É muito simples, né? E funcional, né? Você consegue escalar. Eu gostei muito do que você falou, viu, Tony, em relação a, né, o sujeito que começa fazendo grão úmido convencional e aí depois, obviamente, que ele não tem roça durante o ano inteiro para colher, né? E aí ele entra no grão reidratado, né? Eu acho que isso é o grande lance do grão reidratado, né? Ou seja, milho não falta, independente do preço, a gente tem sempre uma superprodução de milho no Brasil, né? Independente que tem épocas do ano que é mais ou menos, é milho safrinha ou milho safra, mas sempre tem milho, né? Então,
Então, o pecuarista, o confinador, ele pode fazer o grão reitratado a qualquer época do ano. Ele não precisa esperar até a roça, né? Porque se tiver que esperar até a roça, ele faz 2 vezes no ano, né? Praticamente. Sim, olha lá, né? E olhe lá, né? Se não... É tudo certo, né? É tudo certo. Cara, se você analisar, né? Recentemente fiz uma análise de relação de troca, arroba por milho, né? Por sacas de milho. Esse momento que a gente acabou de viver agora, essa relação extremamente favorável, a última vez que aconteceu foi em 2017. Pois é. Entendeu? Então, se você pegar um quilo de carne carcaça, ele compra mais ou menos 15 quilos, na média 15, 16 quilos. Hoje nós estamos comprando mais de 20, entendeu? Uhum. Nós tivemos, de fato, uma margem aí. Então, assim, quem está acompanhando o mercado, enxerga essas oportunidades, cara, você pode... Ele não vai ficar por muito tempo essa relação de troca, entendeu? O mercado é soberano. Se você só pegar os gráficos lá do CPEA e tabular eles, você vai ver, né, o comportamento cíclico, né, de safra e até safra. Então, eu acredito que esse ano, especificamente, a gente teve uma grande oportunidade de crescer nossos estoques, entendeu? De aumentar a participação de grãos, foi uma janela de oportunidade. Essa relação de troca que a gente viveu ainda vive. O milho deu uma puxadinha agora esses últimos dias, né? Mas vamos falar, é um pecado, né? Até uma oportunidade de negócio ímpar. E que faz toda, quem trabalha, né, no longo prazo, faz toda a diferença você entender esses números e aproveitar essas janelas, né? E a gente, né, vamos falar mais aí de eficiência daqui a pouco aqui nessa conversa, né? Mas você está falando, uma oportunidade, muitas vezes o sujeito ele não tem barracão, não tem espaço de estoque suficiente para aproveitar essa oportunidade, né? Não tem um silo graneleiro, né? E aí reidratar o milho é uma alternativa, né? Porque ele pode colocar na bolsa, como você falou, que não precisa estar dentro do barracão, ele pode fazer uma trincheira ali num lugar que, né, num espaço que ele não está utilizando, né? Numa área que não tem, né, estrutura não tem uma benfeitoria ali, né? Então isso também ajuda para o confinador ou para o pecuarista se estocar, né? Ou seja, né, não é um investimento como fazer um barracão, né, Toninho? Vou fazer um barracão novo aqui ou comprar um silo graneleiro. É muito mais barato ele trincheira para guardar um grão reidratado, né? É muito, na realidade, até por questão de eficiência, a gente tem medido isso, a questão de, eu tenho tanto as duas opções, trincheira e bolsa, sabe? Uhum. E todas têm vantagens e desvantagens, mas o que a gente vê na bolsa é o nível de investimento que é irrisório, tá? A flexibilidade que você tem e a padronização que você tem dos produtos na bolsa, sabe? A gente mede perdas, inclusive, na trincheira, consistentemente, a gente pesa o que coloca, pesa o que retira. Uhum. Na trincheira, a gente tem uma perda maior do que na bolsa, nos dados que eu tenho levantado. Sim. Tá? Porque a bolsa, bem dizer, você triturou, hidratou e ela já está vácuo. A trincheira tem um painel exposto, o pneu passeando lá dentro, o trator passeando lá dentro, enfim. Depois, na hora de retirada, você tem um painel, uma hora você está com mais gado, outra hora você está com menos gado, quer dizer, você tem o risco de andar pouco na trincheira, né? Não tem como, operações maiores trabalham com trincheiras, mas eu tenho operações aí de 40 mil animais que trabalham com bolsa e estão muito bem, obrigado. Se você falar para trincheira, eles não querem saber de trincheira, entendeu? Boa. A perda realmente é muito menor, né, na bolsa. É impressionante, não perde quase nada, né? Não perde quase nada, não perde. A gente tem fazendo que pesa todas as bolsas, né? Tem confinamento de 20 mil bois, que é tudo em bolsa, toda bolsa que coloca é pesada, a água é medida em hidrante, entendeu? Então, quer dizer, e a gente vai contabilizando isso, perde a metade do que normalmente não há. A técnica, ela vai te dar aí, a grosso modo, ao redor de 10% a mais de eficiência total na dieta, a grosso modo. Tem pesquisa falando até de 18, né, de 8, de 5, cada um usa o número que quiser, né? Uhum. A perda na bolsa é factível, é 1, 2% quando bem manejada. Você precisa de pessoas mais caprichosas, tem a questão do plástico, às vezes leva o plástico no coxo, né? Se fosse só maravilha, não é verdade, né? É lógico. Tem os seus, mas a trincheira, a perda, ela passa bem de 3% a 4%, aí é tranquilo, pelo menos na onde a gente mede muito medido, entendeu?
Boa. E aí, Toninho, qual que é o passo a passo, normalmente, que o Toninho utiliza para reidratar o grão? Né, vamos falar assim, o grão de milho tradicional, e a gente sabe que quando passa para o sorgo ou para o milho safrinha, aqueles milho que vem bem pequenininho, né? Também eu quero te perguntar se você faz algum ajuste para o sorgo e para esse milho safrinha, né? Mas se você puder descrever para a gente aí o passo a passo aí, né? Brevemente aí que você faz. Sim, eu tenho uma apresentação aqui que eu posso compartilhar, né? Boa, Independente de seja, logicamente, a granulometria do milho é uma, a granulometria do sorgo é outra, tá? Beleza, pode compartilhar. Vamos lá. Então, né, é aquele corredor que você estava falando, de 38 a 32, manter, né? Você vai ganhar uma janela operacional para quem faz feijão, para quem tem pivô e tudo, isso é uma vantagem. Para quem planta safrinha, não faz diferença, né? A grande vantagem é que você colhe mais quilos de amido por hectare. Então, assim, se ele fosse colher seco, ele já teria uma perda aí de 3 a 6%, que seria, quando você antecipa, você deixa de perder. Uhum. 3 a 6%, né, uma baita de uma vantagem. Então, às vezes, o cara espelhar secar para começar a fazer grão úmido não é inteligente, entendeu? Porque você esperar secar para depois eu reidratar, não é em relação à qualidade do produto, é em relação a perdas inerentes que vão acontecer no campo, né? Sim. Além de você ganhar tempo de fermentação, né? Só que é difícil a questão da produtividade, enfim, você precisa, né, enfim, você tem uma janela de porte estreita, né? Enfim, todas as desvantagens, né? O que a gente busca como alvo no grão úmido, no reidratado, é 35% de umidade, né? Isso aqui, o tamanho de partículas, a gente usa lá esse trabalho, se não me engano, do professor Owens até, né? Então, eu tenho muito foco nos fines, né? Que é até 20% abaixo da peneira de 1 milímetro, né? Eu não quero ter problemas digestórios, seja no úmido, no reidratado, eu não posso subir. Isso aí é impressionante, cara. Quando por algum motivo a gente começa a aumentar muito os fines, você começa a pesar no milho, o gado começa a refletir. Isso você discorde de fezes piorar, entendeu? De começar a aparecer muco nas fezes, então todas as vezes a gente tem muita atenção na questão dos fines aí. E de fato, no grão inteiro, eu não quero nenhum, né? Ele está colocando menos de 2,5, nenhum, né? O meu melhor cenário é não ter grão inteiro e não ter grão inteiro. Abaixo de 1 milímetro, né? Isso, 20 abaixo de 1 milímetro, né? Tem um pessoal que usa até a peneira de 1,18 da Penn State, quando não tem a peneirinha do grão, né? Pega a peneira de 1,18 da Penn State para conferir se tem, né, o quanto do percentual do milho moído passa abaixo do 1,18, né? Se chega nesses 20%, né? Então, é uma alternativa aí para o pessoal que... A gente tem as peneirinhas de 1 na fazenda, né? Mas eu nunca tinha pensado em usar de Penn State. As antigas, né? Os novos agora... A antiga, de 1,18, agora usa de 4, né? Mas a antiga de 1,18, quando não tem a peneirinha, serve, né? Só para fazer esse... Sim. Você coloca ali o grão inteiro, dá para você ver, né? Se tem algum ou não. A questão de compactação é chave, como na silagem da planta inteira, né? E a gente consegue compactações muito pela característica do alimento, né? Muito mais elevadas do que da silagem da planta inteira. Enfim, né? A gente que eu falei de snap, mas deixar ele para trás aqui. A gente pode falar depois dele. A gente fala depois. A gente vai totalmente fora de ordem de sequência aqui. Não tem problema nenhum. De grão, aí você perguntou mesmo da questão de tamanho de partícula do sorgo, né? Então, se tem diferença, o passo a passo que você usa, né, Toninho? Se tem alguma diferença do milho convencional para o sorgo ou para o milho safrinha, né? Normalmente. O que a gente busca, né, no caso de milho sorgo ou safrinha, né? A gente faz esse controle aqui. Tá? Então, a granulometria desejada e o custo. O fato de ser milho safra, safrinha ou sorgo não muda o processamento, a quantidade, na realidade, de água. Né? A gente tem como alvo 35, né? Eu não quero muito abaixo de 33, porque isso aí existe o número teórico e o possível, né? E também acima de 40 a gente começa a sentir que a silagem começa a cheirar mais butirato, sabe? Você começa ela até 35, 38, aí vai bem, cara. Mas depois começou, quando às vezes
O que mais acontece na fazenda são erros, né? Aliás, eu sou especialista em erros, porque eu não paro de cometê-los, sabe? Então, a gente vai monitorando o processo, tem essas peneiras nas fazendas, né? A gente seca, faz uma pré-secagem na air fryer, porque úmido você não consegue avaliar o tamanho de granulometria, porque vai empaçocar na furação, né? Então, você pega o material, está processando o grão lá, beleza. Põe na air fryer, seca ele, não precisa fazer a matéria seca dele certo, mas seca bem ele, passa na peneira, porque aí você vai ter estratificação, quanto que vai estar na peneira de 1, de 2, de 3, enfim, né, no teu jogo de peneiras, né? Boa. O que a gente segue como tamanho de partícula é esse trabalho aqui do pessoal, que tem vários brasileiros, o professor Marcos Neves, enfim, tem o Gustavo, tem um monte o Randy Schaefer, o pessoal lá de Wisconsin, né? E esse, para mim, é meu driver, né? Esse slide é deles. Então, o que eu quero? Apesar de foi feito um trabalho que foi feito com grão úmido, em silagens da planta, né? Com grão, então, quer dizer, literalmente o grão é úmido, né? Medindo digestibilidade in situ. Então, o que a gente busca, de fato, abaixo de 4,75. Qual que é o meu objetivo? É ter 100% abaixo de 4,75, não é 70%, né? Lógico. Quanto mais, e eu também não quero os fines, né? Então, quer dizer, chegar até 16 tamanho de partículas aqui seria o máximo do máximo. Eu vou começar, não tenho ganho de digestibilidade, né? Você vai passar. Não tem a mais, né? Então, se a gente ficar um corredor aqui que fique entre 8 e 16 tamanhos de partícula, e a gente tem dados para que essa metodologia que está usando, depois mais para frente eu vou compartilhar, que é o que a gente vem usando e a gente avalia isso aí no score fecal, né? Então, de fato, o trabalho que eles fizeram foi um driver. No sorgo já muda, né? O trabalho antigo era um trabalho de 1,77, né? Para o grão de sorgo, também feito com silagem da planta inteira, pelo professor Ferrareto, lá que está no Wisconsin, e pelo um camarada lá do Pinheiro, Ram Pinheiro, que é do Texas, né? Da Texas A&M, se eu não me engano. Fizeram o trabalho no sorgo e a gente usa como métrica isso também, entendeu? O trabalho antigo era do pessoal do Kansas, que era 1,77, e eles evoluíram para 2,36, tá? Então a gente tem são as medidas americanas, é difícil para a peneira 2,36, mas a gente tem a 2,40, entendeu? Então, que serve de direcionamento do nosso trabalho para a granulometria dos produtos, né? Também não quero fazer fines de sorgo, viu? Por incrível que pareça. Exato. Né? Porque se você for trabalhar com nível alto de inclusão ali, também, principalmente a hora que ele vai ficando velho, ele vai te dar problema, né? Vai te dar problema. Aliás, né, Toninho, tem um trabalho lá antigo, lá do pessoal de Botucatu, que comparou o desempenho de grão úmido de milho com grão úmido de sorgo, mas colhido da forma convencional, né? E Sim. Aí, praticamente, né, e o Owens também fala muito disso nos trabalhos dele, né, lá do passado, que fala que não tem diferença de desempenho. Se você fizer um bom sorgo úmido comparado com milho úmido, a diferença de desempenho praticamente desaparece, né? Você deixa o sorgo igual ao milho, né? Se você fizer sem a coisa dúvida, sem dúvida. A gente trabalha em sorgo, né? Eu tenho um pequeno confinamento nosso aqui em Araçatuba, no sítio que é só sorgo há, sei lá, 10 anos, né? Onde a questão do sorgo é muito regional, né? Então, quem está em Goiás tem uma oferta maior de matéria-prima, quem está né, mesmo aqui no Triângulo Mineiro, né? Tem outras regiões que já não é tão usual, né? Você vai mais para o Mato Grosso, lá que tem uma distribuição melhor de chuva, o produtor de grãos prefere. Ele tem sorgo, mas a preferência deles ainda é plantar milho pelo maior valor de revenda, né? Mas eu aqui gosto muito e gosto tanto que uso, né? Esse trabalho aqui, que é do professor Ferrareto lá com o Rampinheiro, mostra bem isso, né? O aumento da digestibilidade, né? O tamanho de partícula menor que 2,36 milímetros, né? Você tem uma né, digestibilidade foi bem interessante, né? Então, é o que a gente procura seguir. Antigamente era 1,7, eles mostraram que não teve benefício, enfim. Então, segue o jogo, né? E a gente vai medindo, né? Vai fazendo acompanhamento via amido fecal, né? E faz conta, né? Porque todo amido, mesmo a metodologia não sendo, vamos falar, desenvolvida no Brasil para as nossas condições, mas alguma metodologia é melhor do que nenhuma, né?
Você acha, Tony, que assim, o milho reidratado, né, o grão de milho reidratado, quando a gente fala do grão convencional, né, sempre fazendo esse paralelo, né, pegar o trabalho do zinco que você está falando, né, o grão úmido é para chegar de 1% abaixo de amido fecal, né, tipo assim, é para dar bem pouco, né, vamos dizer assim, na dieta bem ajustada, óbvio que a dieta bem ajustada também conta, né, mas e no milho reidratado, o que você espera como teor de amido fecal, vamos falar assim? Olha, a gente tem dados, tá? Que eu vou compartilhar aqui com você. 1%, ô Danilo, eu acho que atingi algumas vezes, mas isso não ocorre não ocorre com frequência. Na realidade, o que a gente considera abaixo de 5% já está razoável, né? E a gente procura ficar abaixo de 3%. E quando você já está em 3 em gado de corte, você já está com 99% de digestibilidade, né? Exato. Né? Então, a gente tem trabalhado para isso. O que isso representa em termos de dinheiro? Tá? Isso aqui é uma fazenda que a gente analisa, cada 15 em 15 dias, a gente faz amido fecal e faz o milho que gerou aquele amido fecal, entendeu? Tá. E aí, esse aqui é o exercício do ano passado inteiro. Aqui eu vou colocar, não sei se você vê o mouse rodando. Vejo. Né? Então, todos os grãos úmidos que a gente fez da mesma fazenda, tá? Com mais de 60 dias, em 2024 de 30 a 60 e em menos de 30 dias. Porque numa fazenda, assim, teoricamente, mas o bom é 60 dias. Cara, numa fazenda as coisas acontecem, né? Tem questões conjunturais, financeiras, estratégicas, enfim. Então, são muitas amostras, né? Vamos falar aqui que foram mais de quase 30 amostras aí, né? São 52 semanas, então foram pelo menos ao redor de 26 amostras, 30 amostras, e a gente foi comparando. Tá? Sempre coletado, sempre gado Nelore ao redor de 60 dias de curso. Você vê que o primeiro lote aqui, 59,3, que foi a média ponderada mesmo, né? Os outros 60 dias, enfim, né? E aí a gente colocou, o nosso amido fecal médio, com mais de 60 dias, estava em 2,95 de grão reidratado. Entre 60 e 30 e 60, 5,75 e menos de 30 dias, 5,82. Quando eu falo menos de 30 dias, nenhum foi aberto com menos de 21 dias, tá? Tá. Então, quer dizer, às vezes abriu com 27, 28, por necessidade. Então você está dizendo que quando faz milho reidratado, talvez você tenha que esperar um teor de amido fecal um pouco maior do que o milho convencional, ou não? Eu não sei porque eu não tenho a mesma base que eu tenho de reidratado, eu não posso afirmar isso, porque eu não tenho o N, eu não tenho esse N. A maioria dos clientes vão e eu faço muito aqui em São Paulo, porque aqui é fácil, né? Encaminhar para laboratório, logística, tudo, você tem que coletar, né? Aí o pessoal faz eles vão com balde todo dia, quando coletam, sempre o protocolo não mudou, para não perder parâmetro, né? Sim. Então, que pode ter erros, né? Então eles vão com balde, sempre passou o primeiro trato, vão lá, já os animais levantam o defeco, coleta as fezes, leva, congela, depois joga na estufa, desidrata e encaminha para o laboratório. Esse é o processo. Enfim, você vê que aqui eu coloquei, lógico que eu não posso atribuir a isso, tá? Exclusivamente a isso, tá? Em pequenininha aqui, 2,10, 2,19, 2,40. Mas o que a gente teve, quando a gente foi diminuindo o tempo, nosso consumo de matéria seca foi subindo. Pode ter sido uma casualidade, pode ter sido por eu ter adicionado mais coproduto, entendeu? Então, não posso afirmar que essa pequena diferença de amido fecal vai dar todo esse consumo. Isso não é verdadeiro, entendeu? Não nem é hipotético. Simplesmente a gente colocou aqui como curiosidade. Quanto que estava comendo o gado na média, né? Na média do confinamento inteiro, de 30 mil animais, então não é pouco gado, né? Tá? Então, quando a gente parametrizou em 10 quilos de matéria seca, você vê, essa dieta, como tinha mais grão úmido, ela tinha 25,80 na média de todas as dietas formuladas, né? 25,80 de milho, essa aqui 30, e a última tinha 33, tá? O que me dá, né, uma perda pelo esse teor de encontrado, daria por cabeça dia, né, 37 gramas, 87, 97. Quando a gente multiplica... De amido já, não de milho, né? De amido.
Isso de amido mesmo, né? 37. De amido. Amido mesmo. De amido. Estou mudando você de lado aqui. Quando a gente vai para 30 mil cabeças, isso dá 22 sacas de milho por dia, entre 51 e 57. Cara, e aí quando às vezes, as pessoas às vezes tendem a ser muito generalista, né? Eu sou pago para achar defeito, né? Porque você vê um defeito que a gente acha aqui, isso aqui só num confinamento de 30 mil animais, por ter uma fermentação adequada, mais completa, representa uma economia de 42 mil reais por mês, entendeu? Num saco de milho de 65, que é o que ele está custando mais ou menos. Então, é assim, há uma diferença de 42 de perda para 110, tá? É muita coisa, né? É muita coisa, quer dizer, é o mesmo confinamento, entendeu? São os índices zootécnicos são bastante consistentes, né? Não existe grandes diferenças de performance de uma situação ou outra. O impacto maior que a gente vê, de fato, é na economia, no custo da arroba produzida, de eu ter uma perda de 42 mil reais para ter uma perda de 110 mil, com menos de 30 dias, ou 98 mil entre 30 e 60, entendeu? Pois é. Então, isso aqui foi um dos motivos que eu dei, essa tabela eu apresentei para o proprietário justamente para ver financeiramente quanto que valeria a pena a gente bancar o juro desse capital parado dentro da trincheira, no caso aí, para aguentar a fermentação, né? É bastante dinheiro, né? Dá mais de 60 mil reais aqui, né? Dá quase 70, né? Quase 70 mil reais em 30 dias. Então, você pega em um ano, dá 2 milhões e 100. Eu não tô comparando com o grão seco, você está entendendo, Danilo? Porque lá a gente já não usa mesmo, né? Sim. Porque esse gás, não, você falar que a gente tem amido fecal de grão seco também. Você vê, mas eu precisei abrir com 30 dias, está errado. Então, tá menos certo. Porque com 30 dias ele já está muito melhor que o grão seco. Você sabe muito bem que se a gente jogar um grão seco aqui, nosso amido fecal não vai ser 5,82. Vai passar de 10, tranquilo. Vai passar de 10. Com esse nível de inclusão de 33% da matéria seca. Vai passar de 10. Vai passar de 10. Passar de 10. E aí Toninho, eu te perguntei se eu fiz aquela observação do sorgo úmido ser igual ao milho úmido, né, em termos de manutenção de desempenho. Eu penso que seja, né, desde que os processos sejam bem feitos, também da mesma forma o milho reidratado, quando comparado ao milho convencional, né, não é para ter diferença, né, assim, se o processo for bem feito, né. Sim, não acredito, não, a gente nunca fez, isso aí na realidade é quase uma pesquisa, né, isso tem que ser feito numa universidade, né, e a gente assim, não vou fazer vou testar numa fazenda a gente já sabe que a técnica a gente tem que ser mais sintético, né, a gente tem que avaliar as coisas que são pertinentes. Nesse caso aqui é jogar quanto que custa, né? Eu preciso passar para os meus clientes quanto que custa o que eu estou propondo, o que vai ter de retorno. E isso aqui foi montado no final de 2024, justamente porque era um momento, né? Como a gente está vivendo hoje, né? O custo do capital está muito elevado, então o cara começa a se questionar se vale a pena 30 dias a mais de silo, cara, né? Você vê, né? A gente gasta aqui, né? Gasta 45 mil sacos mês, moço, nessa situação aqui. É dinheiro, cara. Não, é dinheiro. Então, o cliente, ele questiona, e eu falei, não, nós temos os números, então eu só uma fazenda gera os números, eu só preciso montar as tabelas, né, e apresentar para ele, e ele toma a decisão, o dinheiro é dele. Não, vou ficar só com 30 dias. Ele sabe que está perdendo dinheiro. Pronto, não posso falar, não. A gente não pode ser aquela coisa muito... do cara, o meu papel lá é pôr o cenário na frente do cliente e aí ele vai tomar a decisão econômica que ele achar mais coerente, né? Claro. E aí, Tony, normalmente, então, você sai com milho convencional aí de 13%, 14% de umidade, né? E aí você coloca água até levar ele a 35%, mais ou menos, né? E a gente está falando do que, mais ou menos? Por tonelada, vamos falar assim, uns 350 litros. Mais ou menos 350 litros. Dá para você fazer uma tabelinha simples, né, de regra de 3, que você vai adicionando, né, entre 330 e 350 litros, né, é um processo bem simples, né. Você vê, a gente fez, eu peguei recebi ontem,
Aqui, ó, essa análise bateu ontem. Aí eu montei, eu falei, isso aqui acho que é bom. Ó, você vê, a gente trabalha lá com controle de água, com hidrante, tudo, tá? É o grão úmido que foi feito lá. Na realidade, a análise foi pronto, isso aqui foi feito, esse grão úmido já estava com 75 dias de trincheira. Esse grão úmido aqui, tá? Você vê que aí a gente sempre vê, ó, você vê, a umidade nossa não estava ok. 30%. Né? Quer dizer, não estava dentro do alvo, pode ser a questão de amostragem, enfim, que o alvo é 35, a maioria estão, né? Mas olha a nossa digestibilidade do amido em 7 horas. Então, esse aqui, para mim, é o driver da qualidade do meu processamento. Tá? Aqui, você estaria esperando quanto de digestibilidade do amido aí às 7 horas? Ao redor de, para esse período mesmo, normalmente é ao redor de 80, entendeu? 75, 80, 82, não foge muito disso do reidratado que a gente está tendo, entendeu? Tá bom. Tá? Quando você fraciona isso aqui, joga, vai dar lá 25, 22, 25% por hora, né? Para a gente jogar no CNCPS, né? Tá? A gente quebra ele, né? Aqui, ó, não sei se está aparecendo, controle de qualidade de processamento do milho, você está vendo, né? Sim. Então, o que ficou retido na peneira de 4,75 aí, 2,39%. O 2,40, 58%. Tá? Isso aqui é um moinho duplo rolo, tá? Que a gente usa nessa fazenda. De 1 milímetro ficou retido 23, e na última aqui... Você tem que só colocar ocultar aí, ó. Isso, ou tira. Isso também está apalhando aqui. A peneira ficou retido 1, e o que passou olha o que passou na de 1, 15%. 5 na 0,6 e 10 na coisa, 15%. Menos de 20, tá bom. Oi? Menos de 20, né? Menos de 20. A gente tem, às vezes acontece, né? Tem uns que dá 25, o cara liga, tá dando 25, precisa mexer. Não, né? Não, cara, não dá mais. A gente tem uma concentração bem elevada, né? Você vê, o pH dele até poderia dar um pouco mais baixo, mas não, né? 4,17, ok. Tá? Então, você, numa análise, olha o que aconteceu, aquele milho gerou isso aqui. Teor de amido fecal. Boa. 3,89, digestibilidade do amido 98, mantém-se e ganha com as equações do professor lá. Entendeu? Isso aqui está bem dentro do número médio que a gente está conseguindo ao longo do, como você viu na próxima planilha, né? Maravilha. Então, um animal um produto com mais de 60 dias, na granulometria que a gente busca. 3,89 está excelente de amido fecal, né? Tá bom, é o que a gente consegue, né? Essas dietas sempre ao redor de 30% de milho, são dieta paulista, né? Nunca tem tanto milho, né? Eu acredito que se a gente for aumentando o milho para 40%, né, ou mais, a gente deva piorar um pouco esses números, né? É natural, né, que piore, né? A gente compara e tenta entender o processo. Na realidade é isso. Boa. E aí, Toninho, assim, o que você vê, né, e tem observado, né, quando usa o grão úmido, né, mesmo sendo reidratado, né, quais os principais benefícios de desempenho? O que você tem visto? Cara, né? conversar. Falou algumas coisas de conta aí, né, o que economista não, mas de desempenho, o que você tem visto? Assim, tantos anos, a gente começou a fazer isso aqui, acho que foi em 2010, com o professor Marcos Neves, você lembra quando você fez o evento lá em coisa, né, foi quando a gente... É verdade, 2007, né? Não, você estava lá quando você estava, esse primeiro ano teu lá em Dracena, que você chamou o professor... é verdade mesmo. Só tinha os alunos, tinha eu e um amigo meu lá assistindo a palestra do Marcos Neves. verdade. Né? Você mandou a mensagem. Nós estávamos desenvolvendo o projeto, lembra que você está me ajudando lá a fazer as análises de amido e tal, verdade. Trazer para o laboratório, né, a metodologia. E aí, enfim, a gente começou aquilo que a gente repara é o seguinte, você vai ter 10%, não vai ter mais ganho, nada. Lógico, depende do nível de inclusão, todos os outros fatores, mas um número bem que eu gosto de 8% a 10% é tranquilo. A pesquisa está muito consolidada em grão reidratado, né? Tem muita gente fazendo, muitos bons trabalhos, seja lá o pessoal lá do professor João Daniel, que é talvez o cara que mais se dedica a isso aí, né?
E o que a gente vê no campo é replicação do que acontece. De 8 a 10% de queda. Maior eficiência. Melhor eficiência. Quando eu falo assim, para convencer o cliente, o que eu falo que vai fazer? Porque acaba sendo um processo mais trabalhoso, né? Mesmo pela toda a simplicidade que o moer, o cara vai moer nas duas situações, né? Só que aí você tem que ter a embutidora, ou você tem que ter a bolsa, ou você tem que ter a trincheira, aí tem todo o processo, enfim, né? De você fazer o processo. Só que 10%, não é 10% a menos de milho que você vai gastar, é 10% a menos da dieta total. Então, é 10% a menos de farinha de soja, 10% a menos de núcleo, 10% a menos. Exato. Então, assim, o impacto, a eficiência biológica de produção, na média, quando bem conduzido, né? Porque o grão úmido também tem esse aspecto, né? Se a pessoa não tiver um monitoramento, um acompanhamento mais de perto, assim, é mais fácil você estourar boi, é mais, né? Aquela teoria lá do pessoal lá do Michigan, lá, né, da oxidação hepática, é muito visível em grão úmido. Visível. Quando eu comecei com grão úmido lá, eu metia 50% da matéria seca de grão úmido, queria pôr para torar. Cara, tinha umas conversão ótimas e uns ganhos ruins. Porque o boi simplesmente não tinha acidose, não tinha nada, dieta bem... Não come. Não come, né? Então, quer dizer, o que importa é a questão global de energia, né? E não a densidade da dieta necessariamente, né? Ela vai te dar a melhor performance, né? E você tem visto, Tony, assim, na maioria dos casos que você tem validado aí, você tem visto que essa melhora de eficiência é devido à queda do consumo, não na melhora do ganho. Ou você tem visto as duas? Não tenho visto melhora de ganho de peso, não. Eu acho que a consistência dele é conversão mesmo. Conversão mesmo, reduzir consumo. Então eu tenho que manter um CVE. Eu estava mantendo um consumo lá daqueles lá da 2,10, tá? Tá comendo na média do gado lá. O gado que tá morrendo na média lá, tá ficando ao redor de 110, 120 dias, né? O gado morrendo lá com 570, 500, vamos falar de 560, 580, né? Bem perto do Nelore convencional, né? A gente somente Nelore, perto do peso maduro aí, né? E no animal aí de 24, 30 meses, cara, com eficiências excelentes, né? Excelentes. E o que a gente vê, o impacto dele é na eficiência, né? Não tenho dúvida disso aí. Beleza, maravilha. E aí, Domingo, para quem está assistindo a gente aqui, quer, né? Tá gostando da ideia de fazer umedecer um grão e tal, né? Quanto que no dia de hoje fazer uma estrutura básica, quanto custa uma estrutura básica para reidratar o grão? Como é que o cara quer começar hoje? Toninho, eu quero começar hoje aqui, eu já tenho confinamento, já tenho setor de compra aqui de milho, tenho lugar para guardar o milho. Cara, compra um embutidor. Dar espaço. E aí? Compra um embutidor e lona, velho. Compra um embutidor e lona, porque se você colocar o custo da construção, mais depreciação dessa coisa, cara, você pagou 20 vezes, você vai ter 2% a menos de quebra, tá? Se você vai 2% valor absoluto, tá? No mínimo, para ser bom. A melhor trincheira que a gente tem, trincheiras perfeitas e tudo, ela vai me aumentar uma perda de 2%, 3%. O embutidor, você vai... Depende do modelo, né? Porque tem desde embutidoras pequenas de 6 pés, tem até autopropelida. Tem um cliente meu que tem uma autopropelida, quer dizer, ela não ocupa nem o trator, ela já tem um motor diesel acoplado, ela vai... você vai pagar, né, para grandes operações, obviamente, né? Você vai pagar aí na faixa aí de uns 350 mil reais, entendeu? Uma autopropelida que ela tem tanto a opção do moinho martelo quanto tem a opção do moinho rolo, entendeu? Legal. Mas as menores, você tá menores tocado no trator é o que eu tenho lá no sítio, é tocado no trator, porque o que acontece? Quando você trabalha com bolsa, teu investimento em instalação é nada, porque teu estoque é infinito. Exato. Tá? Você só precisa ter um chão ali com nada para você esticar a bolsa, né? Vou falar para você, qualquer outro silo de lata que você for fazer para guardar o grão seco, tudo, cara, o silo bolsa você vai pagar. Eu vou falar que um mês que você pagar de armazenagem, 2 meses do grão, você já pagou a bolsa que você pode guardar 2 anos, que é o prazo de validade dela, entendeu? Ninguém vai ficar com um produto 2 anos na bolsa, né? Pois é. Então, eu assim, não vendo máquina de embutir, nem bolsa, né? Mas isso aí, de fato, revolucionou a armazenagem. Eu viajo aquele Mato Grosso inteiro, aí eu passo em frente dos armazéns da Cargill, da Cofco, de todas essas grandes trades, Luiz Dreyfus, todas elas têm bolsa na frente do pátio.
Você acha que esses caras são burros? Esses caras a vida deles é armazenagem de grãos. É lógico. Então, a eficiência do processo, o custo por produto armazenado. Hoje tem várias empresas produzindo siloplástico, né? Então, você não está na mão de ninguém. O mercado é extremamente competitivo. Eu não entendo. Eu tenho clientes com trincheira porque já fizeram há muito tempo, então não faz sentido. Mas hoje eu não invisto nenhum. Meus clientes também não são clientes novos, né? Ou não, a gente vai para a bolsa. Eu tenho operação que está rodando, que roda 80 mil boi por ano com bolsa. Com bolsa. Então, com bolsa. Você tem que ter manejo. Né? E normalmente o moinho é de rolo, né? Na embutidora, né? Hoje existem já embutidoras com moinho martelo, se você quiser optar pelo martelo, né? Porque você vai, por exemplo, o sorgo, né? No meu caso, eu tenho uma bolsa que é um duplo rolo, dois pares de rolo, próprio para sorgo, né, para conseguir a granulometria adequada, entendeu? Isso. Mas eu tenho visto mais dificuldade das empresas de fazer um processador de sorgo, mas esse aí foi feito fundo de quintal, eu tive num pessoal lá da Castrolanda, aí fui pedir para o cara, né? O cara fez meio que sob encomenda, não é um negócio que você vai numa loja e encontra, entendeu? Eu preciso que faça isso, né? Peguei os trabalhos americanos lá do Kansas, falei, tem que ser assim. Aí o cara fez. Fez as corrugações bem fininhas. No par superior uma corrugação, aí a gente trabalha, né? A gente acaba aprendendo, né? Que você aprende apanhando, né? Então, qual o róculo, que é a unidade de dureza do material, não adianta nada o cara fazer com porque ele pode baratear muito um moinho. Ele pega e põe um aço mole, rapidão o sorgo fica careca, perde a efetividade, entendeu? Então tem esses aspectos que a indústria sabe muito mais do que a gente, né? Mas eu quero um aço com dureza tal, entendeu? Vai custar mais caro, não, mas é esse, porque em vez de eu fazer 50, 100 mil sacos, eu vou fazer. Cara, onde foi feito esse amido fecal aqui, esse duplo rolo do meu cliente, não é meu, esses dados da tela, cara, é um moinho rolo que ele moeu, ele começou a perder produtividade com 1.500.000 sacos, moço. Mas aí o que é? Um rolo importado da Alemanha, é uma operação de larga escala, entendeu? Um aço duro pra caramba, é um projeto fantástico dos caras que, cara, se eu for fazer um projeto de larga escala, eu indico dessa empresa. Maravilha. Porque a gente não vai falar porque não é o escopo do negócio, né? Mas cara, é fantástico. Então, quer dizer, aí quando você pega o investimento, divide pelo número de sacos processados, né? Questão do consumo de energia, né? Eu vou ter de 20% a 50%, né? E as pessoas não põem conta de energia. Tem gente que trabalha com moinho, faca, cara, usa um motor Scania de 500 cavalos para dar 40 toneladas por hora. Você está me gozando, né, cara? Esse moinho rolo que produz 32 toneladas por hora dentro daquela granulometria que eu te mostrei, ele tem 2 motores elétricos que a soma dá 90 cavalos, dando 32 toneladas por hora. Entendeu? Economia mais, né? É uma baita. O processo é mais eficiente. Se você vê o diâmetro médio de partícula, quando você gasta de energia, então o que precisa é evolução da indústria produtora de moinhos para que você tenha moinhos mais eficientes, entendeu? E, do ponto de vista energético, qual a granulometria desejada? Não, eu não quero. Aqui eu estou falando de 1.000 microns, né? Nesse slide aqui, quer dizer, é 1 milímetro, cara. É muito pouco. Eu não quero ter isso aqui, eu não quero fazer isso aqui. Eu quero fazer moinhos eficientes. Porque se a gente for ver, né, Toninho, quando você está com milho seco, é intuitivo que você use um moinho de martelo, porque você está brigando com a dureza do negócio, né? Você tem que martelar o negócio para você moer ele o máximo, para você expor o amido. Agora, quando você está trabalhando com milho úmido... Só dá para ser no rolo. O milho já está úmido, né? Você só precisa dar uma amassada nele, né? Você só precisa rolar e ele acabou, né? Você não precisa mais martelar ele. Ele já está mole, né? Você só precisa dar uma... Né? As pessoas normalmente vão para o martelo simplesmente porque eles olham exclusivamente o desembolso do equipamento. Então, o moinho martelo é muito mais barato que o rolo. Tá? Aqui, se você pegar aqui, tem uma foto aqui, né? A dispersão média do tamanho de partícula do moinho rolo e do martelo é totalmente divergente. Totalmente divergente. Quando você vai para um martelo, o que acontece com ele é isso aqui. O quadro à esquerda aqui é o rolo,
tem exatamente o mesmo tamanho médio de partícula. E o cara da direita, como você falou, o martelo ele estilhaça, então ele fica a superfície lisa. No rolo, a superfície fica todo quebradinha. Então, o mesmo tamanho médio de partícula no rolo te oferece muito mais área de superfície de contato para ter digestibilidade. Sim. Maravilha. E eu acho que também é mais fácil você controlar, né, essas partículas finas do rolo, né? Sim, assim, sim. Por isso que a gente consegue aquela distribuição. Exato, exato. Quando eu vou para o martelo, eu tenho uma fazenda que a gente tocou esse ano, deu problema. Eu tinha assim, a gente, para não ter inteiro, eu tinha 50% do milho, do pó, passando na peneira de 1 milímetro. Aí o que acontece? Tem que tirar o pé, tem que diminuir o nível de inclusão dele, subir silagem, subir volumoso. Você tem que estar defendendo a saúde dos animais, né? Porque aí entra a expertise do nutricionista, né? Aí entra a formulação de dieta na história. Pois não, é exato, porque não é só uma análise, vamos falar análise da tabela, você tem que medir sempre como é que teus animais estão respondendo em termos de consumo, de score de fezes, né? Cara, não é só o programa, a formulação, vamos falar, faz 90%, mas se você errar 10%, você tromba na parede, né? Exato. Você tromba Exato. E aí, Toninho, a gente já falou bastante de grão úmido, né? Acho que é legal nessa finalização a gente falar um pouco de Snaplate, né? Que também não deixa de ter o grão úmido, né? Sim. Mas que também está aparecendo com mais frequência nos confinamentos, né? E aí, se a gente puder fazer um apanhado, né, do Snaplate. Primeiro, o que é, né, o Snaplate, né? Que parte que é, como é que colhe esse troço, né? E as vantagens, obviamente, de fazer, né, esse produto numa operação de confinamento. A vantagem, muitas vezes, para quem terceiriza, né, e que às vezes a pessoa já trabalha com silagem de milho e planta inteira, né? Então, teoricamente, ele consegue otimizar mesmo o equipamento, que normalmente é terceirizado, para fazer a silagem da planta inteira e depois, em seguida, ele vir e colher vamos falar, a fração energética da dieta dele, que seria o SNAP, né? Então, basicamente, né, é um produto que você vai colher o milho em si, o grão, ele vai estar exatamente no mesmo ponto de umidade do que porque é quando fecha a maturação fisiológica, né? Então ele não traz só os desafios do grão úmido, ele traz mais desafios. Eu trabalhei já, hoje não tenho mais nenhum cliente trabalhando com Snap, mas a gente trabalhou já escalou bastante. Hoje a gente acabou até por uma questão operacional indo para o grão úmido, porque enquanto ele precisa terceirizar para uma automotriz a colheita de Snap, o cara tem 16 coleteiras de grão, então é muito mais fácil para ele colher com as máquinas dele o grão úmido, entendeu? O que você vai ganhar com o Snap? Você vai ganhar palha e sabugo. Então, o Snap, na realidade, é um anglicismo, né? Quando eu me formei, se chamava MDPS, tá? Só que era seco, né? Agora era MDPU, né? Milho... MDPU, boa. Esse é o nome correto, né? Nós não... Mas, enfim, o Snap é o que domina, né? A gente... Foi essa repaginada, né, que aconteceu no uso desse produto, mas literalmente é você pegar o seu grão úmido e diluir com palha e sabugo. E diluir com palha e sabugo. Você leva fibra para o negócio, né? Você faz uma dieta praticamente ali, né? Ensina uma dieta quase. É um produto, ele de fato melhora, ele vai te dar... Né, existe toda essa questão de monitoramento do cracker, porque você depende, né? Pô, se pegar aquela tabela de eficiência, considerado o processamento de grãos eficiente num cracker, eles acima de 70%. Cara, se eu penso que 70% é bom, então significa, eu penso ao invertido, é 30% de ruim, entendeu? 70% de bom é 30% de ruim. Então, você não vai conseguir dar o mesmo processamento de grão, tá? No Snap. Eu acho que é um produto para quem trabalha, às vezes o manejo, assim... Ele é mais seguro que o grão úmido, com certeza, porque tem 20% de fibra diluindo ali. Então, ele traz mais segurança. Se a pessoa tem problema de manejo, né, porque às vezes a pessoa tenta polemizar, não, tem acidose clínica, o boi está virando do avesso. Não, o que rouba desempenho nosso é a subclínica, né, Danilo? Exato. Assim não dá para ver, né? Não dá para ver. Não é visto. E aí, assim, o Snap, ele traz mais a segurança, né? Se você não tiver um acompanhamento, vamos falar,
ele é mais seguro, é uma direção mais segura em relação ao grão úmido, né? Porque você está usando diluído. Em contrapartida, vai ter 20% ali, vamos falar de enchimento, né? Vamos falar assim, né? Exato. Então, não tem... que ajuda um pouco o boi mastigar, né? Vai entrar na conta do FDN um pouco. Sim, com certeza. Eu gosto do Snap em certos casos, Toninho, porque a dieta fica muito bonita, né? Ela homogeneiza, né? Se você coloca menos fibra longa, né? Porque se aproveita esse FDN, né? Muitas vezes, né? Ela fica bem homogênea, fica mais legal de misturar, né? Então... A pessoa está com problema de fibra, produziu pouca silagem por algum motivo, vamos falar, você tem um certo guarda-chuva, né? Exato. A questão maior, né? Então, quer dizer, você tem a mesma janela curta que você tem no grão úmido, com um detalhe, o processamento pior. Tá? Porque o processamento vai ser pelo um cracker de uma automotriz. Eles estão evoluindo, já tem gente falando que tem cracker aí até com 80%, passando na peneira de 4,75, né? Boa. Mas a indústria está evoluindo, não evoluiu no mesmo nível de processamento que você consegue dar, seja no grão úmido ou no reidratado, né? Então, em termos de uniformidade, tempo de fermentação. Um outro detalhe, né? Uma questão agronômica. É muito comum, você vai fazer um grão úmido, por exemplo, o milho que teve um problema de safrinha, de falta de chuva, de veranico. Aí o milho chupeta, né? No linguajar, o que é? Faltou enchimento do grão na ponta da espiga. Se você vai colher espiga, eu tenho análise de Snap lá com 55% de grão, tem de todo tipo, cara. Então você não tem uma padronização. O grão úmido pode ser o safrinha, mas que você colheu, ou o grão seco, mas o produto é padrão. O Snap é igual silagem de milho da planta inteira, né? Ele não padroniza, então você tem uma flutuação ao longo do período do confinamento muito maior, porque você pode plantar o mesmo híbrido, pode plantar até debaixo do pivô, não dá igual, porque um tem um ataque de praga, enfim, existe, assim, é mais complexo. Apesar de ser um produto interessante, é um produto mais complexo que quem está buscando consistência de manejo, né, consistência de taxa de fermentação, uma hora que você está dando uma Snap que está com 55% de grão, outra hora você está dando Snap que está com 50%, outra hora você está dando Snap que está com 70%. Rapaz, como é que você explica isso para a flora, né? Não, exato. E aí você tem que lançar mão de mudar a dieta, né? Você tem que, o nutricionista tem que ir ali mas todo dia. E calibrar a dieta, viu? Esse que é o negócio. Ou você tira o pé, né, Toninho? Coloca uma inclusão menor, tira o pé, aumenta a fibra e fala assim, se variar isso daqui, a fibra que eu coloquei está comindo, né? Exato. Então, assim, o que a gente vê no grão úmido que é um produto muito mais uniforme, né? Um produto, você tem uma constância muito mais, que você consegue regular tamanho de partícula, então o processamento vai ser o mesmo, monitoramento, seja úmido, seja reidratado, né? Você tem o Snap, é mais complicado por você trazer um produto da lavoura para dentro do confinamento. Literalmente é isso. E você guarda, e vamos falar assim, você guarda menos energia no mesmo espaço, né? Porque você tem fibra de fibra, então você guarda menos energia, ou seja, por metro cúbico ali que você coloca menos energia por metro cúbico. Então, isso tem que ser pensado de forma estratégica, né? Aí aproveitar essa fibra de forma estratégica, isso faz sentido para você, né? Porque senão, é o que você falou, vamos aproveitar o negócio para fazer grão úmido, né? Porque estoca mais energia, né? Eu prefiro ter a relação forragem, grão na minha mão do que na mão de Deus, entendeu? Eu também. Eu estou colocando esse milho com essa taxa de degradação, entendeu? Essa fibra com essa taxa, com esse tamanho médio de partícula, ter isso na mão, do que ter. O produto é lindo, como você falou, olha a foto, né? Essa aqui eu peguei da internet, né? Uma foto de Snap. Eu tinha um cliente só que a gente rodou o primeiro ano dele lá, que eu trabalhei, ele tinha feito Snap e tudo, né? A palavra é bonita, as pessoas ficam entusiasmadas e fizeram, né? O confinamento de 16 mil bois, então era uma trincheira bem grande, ela existe até hoje, né? E quando a gente passou dele, no ano seguinte foi para o grão úmido, o resultado muito mais consistente. Pois é. Então, assim, vou falar que o teor total de amido da dieta hipoteticamente não mudou, tá? A fração grão úmido não mudou, só que o resultado mudaram. Eu acredito que seja por causa de consistência de dieta. Entendeu? Eu também faço isso, viu, Toninho? Quando eu falo assim, o processo quanto grão, mesmo que seja grão seco, fala assim,
o máximo que a gente conseguir, obviamente que dê volume, o máximo que a gente conseguir, porque o resto eu vou acertar na fibra. Então você processa, o seu serviço é processar. Vamos ver como é que vai ficar, né, conforme o rendimento, tal. Obviamente que não pode apertar muito, porque senão não rende nada. Então, como é que vai ser? É assim? É isso que dá para fazer? Que dá para alimentar todo mundo? Então beleza, agora eu me viro na fibra, ponho mais, ponho menos, dependendo do tamanho que ficar o grão, e acabou, né? Porque essa história também de ficar, não, vou tirar um pouco o pé aqui no processamento, não, você vai fazer o melhor custo-benefício, e acabou, e deixa o nutricionista se virar no nível de fibra. Tem uma fonte de fibra barata, tal, fácil, competitiva, cara, não faz sentido. Não, tô apertado, tô sem fibra, faz sentido, entendeu? Tudo exato. Aí é questão de forrar, né? O capricho que tem que ter de polona, de a embalagem, né? Porque um detalhe que eu medi no Snap também, perda é maior do que no grão úmido. Tá lógico, tem um painel maior, um volume maior armazenado, você vai perder mais, né? Sim, claro. Como, né? É mais difícil de compactar do que o grão úmido, né? Você não tem a fibra, então você, por mais que você use aditivos para controlar isso, né? É maior perda de estocagem, né? Isso aí, né? Mais variação, essa questão de milho com, às vezes você pega espiguinha, pega espigona, cara, cada muda, né? Assim. E o que você tem usado dos aditivos na ensilagem? Não só do Snap, mas também do grão úmido, né? O que você tem usado de aditivo? A gente usa, eu falei aqui um pouquinho na frente deles, né? Falando do Snap, mas quando a gente usa o ácido, usa Buchanan, entendeu? Tá. Ácido orgânico, mas basicamente é isso. Eu nem sei, acho que. Usa os dois ou um ou outro? Não, um ou outro, né? Na realidade, não, eu não tenho. Talvez tenha até sincronismo, sinergismo de usar os dois, mas eu não tenho nenhum trabalho que possa indicar isso, né? E a gente tem usado mais o ácido, porque o meu foco principal é a estabilidade aeróbica, né? O Buchanan, ele também te dá, está mais que comprovado pela ciência, usei muito tempo. Em alguma situação que às vezes está mais difícil, mais complicado trabalhar o ácido, o Buchanan ele faz bem o serviço dele, ele precisa de mais tempo, né? Ele precisa de pelo menos 60 dias aí para ele dar uma concentração de ácido acético legal na massa para dar estabilidade aeróbica. Esse não tem problema de fermentação com esse material, a gente tem problema de recuperação de matéria seca, né? Esse é o meu, vamos falar, o meu driver, né? Recuperar. Por isso que a gente mede muito quantas toneladas eu coloquei, quantas toneladas eu tirei, sabe? O tempo inteiro a gente nas fazendas que tem essa possibilidade, a gente mede e a gente usa, na realidade, blend de ácido, né? Que não é um ácido único, né? Não é só propiônico, né? Tem acético, né? O acético vai segurar a levedura, né? Esse é a principal. Então, quanto mais você retarda o desenvolvimento de levedura, você retarda o aparecimento do fungo filamentoso, que é o propiônico aí que vai segurar, né? Então, a gente tem trabalhado mais com isso. E aí também isso se você precisar abrir antes o silo, quando você usa esse mix de ácido aí, talvez você esteja mais bem respaldado, né? Exato. Pode até, se a pessoa está tendo problema de instabilidade no painel, você pode pulverizar o ácido no painel, né? Enfim, ele tem um nome feio de ácido, né? Mas é um ácido que ele é tamponado, né? Enfim, na Europa o pessoal trabalha mais em ácido, né? A cultura americana vai mais para os aditivos antimicrobianos. Tem outras espécies, mas eu nunca testei, eu não posso falar. O Buchanan eu já usei e recomendo, não tem... Nossa, gosto dele, né? Só que o ácido me dá, assim, o que acontece? Qualquer micro-organismo é vivo, aí tá lá, quebrou a automotriz, quebrou o caminhão, você vai ter que jogar aquele tanque fora, né? Porque o micro-organismo, né? Está exposto ao sol, está exposto a inclemente. O ácido não importa, né? Pode estar caindo canivete, ele não vai mudar a composição dele, a efetividade dele. Então, a gente ganha em alguns aspectos, né? É muito mais fácil você manipular o micro-organismo do que o ácido, porque o ácido vem em bombonas de 1000 litros, né? Mas cria estrutura para isso. Exato. Toninho, sensacional. Puta papo bacana. Ficaríamos aqui falando sobre isso mais, sei lá, umas 3 horas aqui. Sim. Muito legal, obrigado por vir até aqui, o canal de Ruminologia e a gente bater esse papo.
Para quem está assistindo a gente agora aqui, né, ou está nos escutando no Spotify e quer contactar o Toninho para fazer grão úmido, ou mesmo para atendimento, ou para bater um papo, né? Como é que faz? Você falar aqui do seu... Eu escutei agora ontem, estava vindo para cá, né? Que estava aí pertinho de você, estava em Ribeirão, eu cheguei 10 horas da noite e vim escutando a tua entrevista com o Netão, né? Aí o Netão falou: eu sou um cara que não existe, então são dois, que eu também não tenho Instagram. Outra geração, mas eu tenho LinkedIn, tá? Tenho meu e-mail, entendeu? Qual que é o e-mail? Posso colocar aqui? Pode. az.pecuaria@gmail.com. Boa. Vou colocar aqui na descrição, coloco o seu LinkedIn também, e aí tá fácil. O meu LinkedIn é meu nome, aí tá... a gente, apesar de não posta nada, não publica nada, mas assim, a gente vê... como a gente assim tem mais interesse na área profissional, né, das pessoas, dos amigos, então a gente tem o LinkedIn, porque, não, tá no LinkedIn. O Instagram, ele mistura muito família, enfim, vamos falar, uma caixa de Pandora, né? Não, o LinkedIn é legal também, é legal. E não sou ativo, né? Quer dizer, você vamos falar assim, ultra ativo, né? Em horas dedicadas a isso, a comunicação, que é seu papel, né? Maravilha, Toninho, maravilha. Obrigado por vir aqui de novo, compartilhar. Opa, demais. Compartilhar todo o seu conhecimento aqui com a nossa audiência. É difícil a gente achar um tempo, né, para a gente fazer esse papo aqui, né? Espero que da próxima vez dê certo para a gente fazer presencial, né? Aí eu estava em Ribeirão, por isso que eu te falei, não, tinha uma reunião ontem aí, eu falei, eu vou passar, né? Eu pousaria aí para ficar, mas como eu falei, não, você não podia também, então eu falei, vou ir para casa e faz de casa. Maravilha. Tá. Abraço. Obrigado. Um abração. Tchau. Valeu. Até.